Estamos falando aqui do Febraban Sec 2026 e demos uma paradinha aqui no stand da TecMag e da Tec5 para falar sobre identidade digital biométrica, autenticação multifator, estratégia zero trust para o setor financeiro. É muita coisa no stand só, hein? E então, olha, estamos aqui com o Fernando Lee, todo mundo passa aqui, só chama ele de Lee, e com a Daniela Buca, e a gente vai bater esse papinho sobre a solução que eles trouxeram, uma solução conjunta dessas duas empresas. Daniela, vou começar com você. A gente, quando fala de identificação em banco, a gente tem duas vertentes. Uma é a identificação física, né, presencial, nas agências bancárias, e também do onboard digital. Essa solução que vocês estão trazendo para cá atende esses dois cenários? Primeiro, obrigada por estar aqui. É um prazer. A gente está lançando a parceria TecMag e Tec5 exatamente para atender essa demanda de onboarding e de autenticação. Então, a ideia é oferecer para todos os clientes e parceiros uma solução de identificação híbrida. Então, ele pode escolher de que maneira ele vai identificar, seja com digital, seja com facial e digital sem contato através do celular. E aí todas as soluções têm prova de vida embarcada e elimina essa dor de identificação. Eu só tenho uma maneira ou outra, você consegue ter um spread de todas as maneiras de se identificar. E junto com isso, a gente tem uma solução de MFA, multifator de autenticação. Então, depois que eu me identifico, eu consigo fazer a autenticação, que eu consigo validar dispositivos, geolocalização, a gente tem OTP, a gente tem single sign-on. Então, a ideia é trazer para o mercado uma solução completa, esteira completa de onboarding com biometria e depois a autenticação com multifator de autenticação. Então, a gente nesse cenário financeiro, principalmente as pessoas da área de marketing e negócios costumam reclamar muito da fricção, que muitas etapas, muitos desafios acabam atrapalhando os negócios. A solução de vocês, ela vem acalmar o coração dessas pessoas? Fricção é um problema, mas a nossa solução não tem fricção. A ideia é trazer uma solução que o usuário, dependendo de como ele vai ser implementado, ele nem percebe que ele está sendo autenticado ou validado. Obviamente, com a biometria, ele vai ter que ter uma ação dele, e aí, dependendo de como a aplicação se comporta, ou como a ferramenta é integrada na aplicação, dá para ter zero fricção. Não dá, a gente não guarda credencial, então não tem a questão de banco de dados, elimina essa questão de roubo de credencial para usar em outro dispositivo, e aí você não tem fricção nenhuma com o teu usuário final. Muito bem. Fernando, a Tec5, globalmente, investe muito no desenvolvimento de soluções com inteligência artificial e aprendizado de máquina. Então, o que você traz desse desenvolvimento aqui para os seus produtos? Certo. Na prática, a Suzana não está aqui hoje, porque ela está viajando, desculpa, mas ela sempre gosta, a parte da prática é da Suzana. Não, perfeito. Bom, como seria a IA e o Machine Learning aplicado à biometria, de maneira geral? Qualquer motor ou solução de biometria passa no mínimo em torno de quatro etapas. O desenvolvimento e a solução em si, o que ela deveria fazer, os dados que esse algoritmo vai ser treinado, terceiro, os resultados e como esses resultados vão ser utilizados e retreinados. Então, fazendo esse feedback para ter uma melhoria constante. A IA e o Machine Learning vem para otimizar esse tipo de processo. Antes da IA, como nós conhecemos agora, era um processo árduo e lento. Agora, com IA, isso pode ser otimizado. Ou seja, várias interações podem ser feitas e realizadas de maneira muito mais rápida. Dessa maneira, melhorias para fraudes, correções, elas melhoram
5 ou 10 vezes, elas melhoram de maneira exponencial. Então, como isso afeta? Afeta na usabilidade muito melhor para o cliente final, afeta na precisão de qualquer tipo de algoritmo. Não somente a impressão digital faz, mas qualquer tipo de aplicação que utilize ou precise dessa metodologia de repetição. Isso acaba impactando, então, estou imaginando, né, no onboard digital, né? Com certeza. O onboard digital, atualmente, especialmente no Brasil, utiliza, falando agora de biometria, a facial é a mais utilizada. Algumas outras utilizam voz, talvez. Porém, agora com também a ajuda da IA, uma solução de captura de impressão digital utilizando o telefone celular também já é possível. Ou seja, a gente consegue agregar essa biometria dentro do onboard, adicionando muito mais segurança para o processo. É diferente da face, onde obviamente tem que passar por um liveness e validar uma face. A impressão digital você pode capturar até 4 ou 10 impressões digitais, fazendo validação de liveness, porém você não tem uma foto ou um dedo, você tem 10 dedos. Então você tem muito mais informação para validar e ter mais segurança no processo e você aumenta muito mais também a complexidade para potenciais fraudadores. Eu vou te fazer uma pergunta agora que eu já até sei a resposta, porque a gente trabalha nessa área de segurança há muitos anos, a gente sabe que principalmente o mercado financeiro não pode revelar seus fornecedores por uma questão pode ser mais um ponto de vulnerabilidade quando os atacantes, enfim, os fraudadores sabem qual é o seu fornecedor. Mas vocês podem falar, por exemplo, se vocês têm cases em grandes bancos, das aplicações que vocês estão apresentando aqui. Sim, ao menos como Tech5, nós temos projetos em alguns bancos médios e de grande porte. A grande maioria desses bancos estão fora do Brasil no momento, porém também as nossas soluções elas fornecem como se fosse o IGNOV de vários outros países. Então, interessante. Projetos em Honduras, como o Bien, que é uma carteira digital local deles, o FIDA na Etiópia e agora um último na Papua Nova Guiné. Nossa, que interessante. Você fisicamente, você trabalha aonde? Bom, eu estou baseado em Boston, mas eu viajo bastante. Pois é. Mas eu viajo, estou sempre aqui no Brasil. Então, por isso que a gente trouxe a Tech5, para a gente ter uma solução com suporte local integrado aqui numa empresa que está em São Paulo. Porque a gente fala que o mercado brasileiro financeiro é muito evoluído, mas eu acho assim, a experiência global é muito importante, você não acha? Com certeza, porque o mercado brasileiro está sempre na vanguarda da tecnologia. Porém, com a nossa experiência fora do Brasil também, a gente consegue trazer as nossas experiências e as nossas dores de cabeça, o aprendizado disso, também para o mercado brasileiro. Aqui, eu estava, antes de falar com vocês, eu estava vendo uma solução que faz a captura biométrica através do celular. Uhum. Isso eu achei assim, uma novidade. Isso é uma novidade mesmo? Bom, posso dizer que a tecnologia já existe, ao menos o conceito já existe já tem um tempo. Porém, contudo, todavia, com o advento dos celulares mais potentes e com o advento da própria IA, tornou isso mais possível e, como a própria Daniela falou, conseguimos traz uma solução que é muito mais sem fricção, né? Em outras palavras, é uma solução que consegue entrar no mercado agora sem adição de nenhum tipo de equipamento, que traz mais robustez e um complemento para sistemas de onboard digital ou qualquer sistema de autenticação que use ou não impressão digital. Dessa maneira, essa funcionalidade pode ser agregada já dentro de um processo existente. Mas essa captura não é a mesma coisa quando a gente, por exemplo, entra num aplicativo comum que a gente faz a validação com a digital que está no celular. Essa digital de vocês, existe alguma instância superior ao próprio device? Sim e não. A gente pode pensar nessa solução muito parecida com o fluxo existente para captura facial. Telefones celulares, sim, já tem sua própria funcionalidade, né?
porém, especialmente para mercados de bancários, onde são os bancos que têm a responsabilidade de resguardar esses dados, essa informação precisa ser enviada para o banco ou a instituição financeira. O que essa solução faz é fazer a captura da biometria, da impressão digital, deixar num formato que é intercambiável com bases públicas e privadas, né, e compartilhar com essas instituições financeiras para resguardarem e proceder com os processos delas. Muito bem. Nós temos também uma terceira empresa aqui. Vamos falar sobre ela? Podemos falar rapidinho. A gente está trazendo a solução da Kipasco, que é uma empresa fundada originalmente na Suécia, adquirida por uma empresa taiwanesa, então hoje ela é de Taiwan. A Kipasco traz para o Brasil uma solução de MFA, multifator de autenticação, e aí a gente integrou todas as soluções. Então a ideia é que o usuário consiga fazer o login com ou sem a biometria, mas pode ser com a biometria, sem fricção, usando o SDK da Tech5, com a câmera do celular, e aí ele vai se autenticar. A solução da Kipasco traz uma plataforma multicanal, 2 canais de autenticação, onde eu faço a requisição através de um canal e recebo a solicitação através de outro canal, faz geolocalização, faz DNA do dispositivo, valida o dispositivo, valida tempo, e tem multi-alçada. Então eu posso, num eventual fluxo que eu preciso ter alçada de uma terceira pessoa, a própria solução de multifator, ela manda esse request, o single sign-on, para essa terceira pessoa validar. Então a gente consegue juntar identificação e autenticação e ter uma solução de MFA fechada para o cliente. Nossa, que incrível. Agora eu vou te fazer uma pergunta, porque eu fui impactada por um post seu no LinkedIn. E você apresentou um equipamento. Um leitor. É um leitor. Fala um pouquinho desse leitor. Quer pegar? Esse leitor é um leitor que a gente está trazendo, FAP30, da Secugen. Secugen é uma marca que a gente já distribui no Brasil, de fabricante de leitor biométrico, com preço super competitivo e certificado, com prova de vida, totalmente embarcado. Então, como eu disse, o cliente pode ter opções híbridas de fazer a biometria sem fricção, com o celular diretamente, ou através dos leitores. Então, tem esse que é FAP30, a gente tem FAP20 Bluetooth, que armazena até 1.400 templates, então você consegue ter mobilidade na leitura da digital, e aí tudo isso integrado. Muito bem. Agora, vamos falar um pouco de tendência. Existe uma tendência mundial, e o Brasil não está fora disso, que são as agências modelo. São agências físicas e o Brasil está investindo muito nisso. Acabamos de ver agora o Banco do Brasil também fazendo esse movimento, Itaú, Bradesco, Santander, enfim, todos eles têm as agências modelo. Essas agências modelo, acredito eu, devem ter muita tecnologia embarcada, né? Porque senão, o que você tem para oferecer para essas agências modelo, Fernando Lee? Olha, eu iria um passo adiante, não somente para as agências modelos, mas também para todas as agências e especialmente impactando o consumidor final. Acho que eventualmente a gente vai ver uma combinação do que a gente chama dos agentic AIs, né, que serão os chatbots inteligentes, mais uma carteira digital onde o cidadão tem controle, mais autenticação biométrica. O ideal seria onde esse chatbot, esse agentic AI, seria esperto o suficiente, confiável o suficiente para ter acesso às suas credenciais, para ser inteligente o suficiente, porém também seguro o suficiente para tomar algumas decisões. Ser um facilitador, né? Exatamente, ser um facilitador. Isso para o cliente final seria excelente, porque deixa a vida muito mais cômoda, né? Vai cortar muitos caminhos, vai deixar para processos de pagamento ou compra, vai ser muito mais confortável. Porém, no outro lado da moeda, é que ele também pode ser uma ferramenta de segurança, onde essa plataforma ou esse chatbot inteligente pode prevenir ou até identificar potenciais fraudes, né? Então, recebemos mensagem de texto ou ligações de bancos de PTO que não deveria ser. Esse chatbot na frente conseguiria reconhecer que
essa chamada pode ser uma chamada fraudulenta, e pode passar informações resumidas para o usuário antes de que o usuário tome algum tipo de decisão que impacte financeiramente. Nossa, isso é fantástico. Agora nossa entrevista já está terminando e eu queria colher de vocês a impressão sobre o evento. O que vocês estão achando desse evento, que é um evento bem fechado para essa área de identificação, né? Eu acho que, se comparar com o do ano passado, ele cresceu bastante. Eu acho que o Congresso para Prevenção de Fraude traz a opção da gente apresentar os produtos, e aí você vê as empresas que estão por aqui focadas, prevenção de fraude mesmo. Então, acho que é interessante porque você tem um público que está procurando isso e não está procurando outras soluções que a área financeira pode usar. Então, é um momento que a gente consegue segregar e direcionar as soluções que a gente tem para o problema certo. Okay. E você, o Lee é reconhecidamente um desenvolvedor, né? O que você tem? Você pode fazer um spoiler para a gente, alguma coisa que está vindo por aí nova? Olha, não necessariamente de alguma coisa nova, mas a otimização do que já existe. Então, de maneira bem rápida, com o advento da IA, nossas ferramentas agora se tornaram extremamente muito mais rápidas e eficientes. Por exemplo, nossos últimos algoritmos de impressão digital, para reconhecimento de impressão digital, eles não respondem mais em segundos, eles respondem em milissegundos. Então, por exemplo, nesse último teste do NIST, uma identificação 1 para N usando 10 impressões digitais, uma base de 50 milhões de impressões digitais, a gente consegue responder em milissegundos. O mais próximo que chega disso está em torno de 4 segundos. Então, isso é revolucionário. É uma diferença de 10 vezes. Vamos falar mais disso depois, hein? Gente, então nossa entrevista está por aqui. Vocês são os queridos. Muito obrigada por essa conversa. Obrigada a você. E até a próxima, né?